Pessoal, então o tema da nossa live vai ser como começar a aparecer nos stories de maneira estratégica, mesmo que você tenha vergonha de aparecer, né? Então, muitas pessoas não aparecem nos stories principalmente por vergonha, principalmente por medo de julgamento. Ah, Mari, eu vou começar a aparecer nos stories, mas vai ficar ruim. Mas fulano vai falar que não tá legal. E a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que realmente vai ficar ruim mesmo. No começo vai ficar muito ruim, porque a gente não é acostumado. A não ser que você tenha nascido com uma predisposição para falar com o público, para fazer vídeo. Tem gente que nasce com isso, né? Mas a maioria de nós, a gente não nasce com isso. Então, se você não nasceu assim, realmente os seus primeiros stories vão ficar ruins, tá? E tá tudo bem. Depois que você começar a fazer, a constância vai fazer com que você melhore esses stories, tá? O seu treino vai fazer com que você melhore. Então, cada vez que você fizer mais, você vai ficar melhor. E aí, aquele story que ia ficar bom, que ia ficar ruim, aquele story que ia ficar ruim, vai começar a ficar bom. E aí, com o tempo, você vai começar a ver o que tá ficando melhor em cada story e vai começar a deixar melhor ainda. Então, de ruim vai passar para bom, de bom vai passar para excelente, tá? Então, é um processo. Não se preocupem com isso. É a quantidade que vocês vão fazer e a qualidade vai vir com o tempo. Então, nesse primeiro momento, é melhor vocês terem constância e quantidade do que vocês terem qualidade. A qualidade vai vir com o tempo, tá? Outra coisa que vocês perguntam muito, né? Eu tô com outro celular aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Então, outra coisa que vocês se preocupam demais quando vocês começam a fazer stories é que com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. E vocês não têm que se preocupar com isso, porque os outros, eles vão falar mesmo, tá? Eles vão te chamar de blogueirinha mesmo, eles vão criticar mesmo, é normal, é assim que acontece. Nunca ninguém vai achar tudo que você tá fazendo bom, tá? Então, esse é o segundo passo. Para você não se preocupar com o que os outros estão falando de você, para você não se preocupar com isso, para você se blindar psicologicamente, porque se você não tá preparada para isso psicologicamente, o que vai acontecer? As pessoas vão falar que seu story tá ruim, que você é blogueirinha, que não sei o quê, e você vai começar a se afetar com isso. Então, para você não começar a se afetar com isso, você precisa ter clareza do porquê você está fazendo isso. E por que você está fazendo isso, afinal, né? Você está fazendo isso para mostrar para sua audiência o seu conhecimento, para mostrar para sua audiência que você sabe o que você está fazendo. Então, quando você começa a fazer os seus stories, as suas clientes, as suas possíveis clientes, elas vão começar a entender que você sabe do que você está falando. Ó, a Bia colocou aqui. Verdade, Mari. É isso, gente. As pessoas vão falar mesmo, tá? Tá tudo bem. Então, quando você começa a mostrar nos seus stories sobre os seus procedimentos, sobre o processo que você está fazendo, as suas clientes vão começar a entender que você sabe daquilo que você está falando, que você sabe daquilo que você está fazendo. E a partir do momento que elas entendem que você sabe o que você está fazendo, na cabeça delas você vai começar a se tornar uma autoridade. Ah, Mari, mas, sei lá, 50 pessoas vê os meus stories. Ah, Mari, mas eu só faço extensão de cílios. Como que eu vou me tornar uma autoridade? Como que isso vai ser formado na cabeça da minha cliente? O que vocês têm que entender é que autoridade é você saber muito sobre uma coisa. Você não tem que saber sobre tudo, tá? Então, quando você sabe bastante sobre uma coisa, você se torna autoridade naquilo.
Então, isso vai começar a se formar na cabeça da sua cliente. Mais uma vez, não se preocupem em saber de tudo, tá? E quando você se torna uma autoridade na cabeça da sua cliente, a sua cliente ela começa a ter desejo pelo seu produto. Porque se ela entende que você sabe o que você está fazendo, que o que você está fazendo tem procedência, ela vai se conectar com você, ela vai se sentir mais segura e ela vai querer comprar de você, tá? Então, esses são os primeiros passos, as primeiras coisas antes de eu trazer as estratégias aqui para vocês que vocês têm que saber. Os primeiros stories vão ficar ruins. Você não tem que se preocupar com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão falando, porque o que você está fazendo tem um motivo claro, tá? Você está fazendo isso para crescer o seu negócio, para o seu negócio se tornar mais firme, mais embasado. Porque quando você tem conhecimento do que você está fazendo, o seu negócio ele fica mais estruturado e foca no seu progresso, foca no que você sabe que você tem que fazer e o resto vai vir com o tempo, tá? Outra coisa, quando você começa a aparecer nos stories, essa sua cliente ela vai começar a se conectar com você, ela vai começar a se conectar com a sua voz, ela vai começar a se conectar com o jeito que você fala. E se você não fazer story por causa da sua voz, amiga, olha, escuta a minha voz. Não tem mais um motivo pra você não fazer story, né? Vamos combinar. Tem gente que escuta os meus stories, minha voz melhorou muito, né? Mas tem gente que escuta os meus stories, então a sua voz não é não é motivo pra você deixar de fazer. Tá bom? Então, foca no seu progresso, foca na clareza que você tem que ter para fazer o seu negócio crescer, para conquistar suas clientes e vai. Não fica preocupada com o que os outros estão falando, tá? Ó, tô com o celular aqui, tá? Tô com uma colinha para não esquecer nada que eu tenho que falar para vocês. Então, a primeira coisa, como vocês podem começar? Mari, eu tenho muita vergonha, eu vou começar a gravar, eu começo a suar, eu começo a tremer, a voz não sai. Então, como você pode começar a fazer esses stories? Você pode começar fazendo isso com textos e com fotos dos seus procedimentos. Mas, veja bem, você vai fazer isso de uma maneira estratégica. Então, você não vai ficar postando foto de resultado aleatório ali, tá? Você vai postar a foto do seu procedimento. Uma coisa muito importante, gente, eu vejo muito isso. Quando vocês forem tirar fotos dos procedimentos de vocês, limpem a câmera. Ah, Mari, mas eu não tenho um celular tão bom, eu não tenho uma câmera tão boa. Tudo bem, mas pelo menos limpa a câmera que você for tirar a foto do procedimento, tá? Às vezes eu vejo foto embaçada, vídeo embaçado, a pessoa não limpa a câmera. Então, você vai começar a postar fotos dos seus trabalhos e ali nos textos, no texto que você vai colocar, você vai explicar sobre aquele procedimento. Então, se você não consegue falar de jeito nenhum agora, comece a fazer isso. E aí, você pode postar a foto em um story e no outro story vir com um texto, não adianta escrever uma bíblia também não, tá? Então, você posta a foto do procedimento no primeiro story. E aí, depois, no segundo story, você vem explicando sobre aquele procedimento em texto. Então, por que você fez aquele mapeamento? No caso dos cílios, por exemplo. Por que você fez aquele mapeamento? Por que você escolheu colocar aquela densidade de volume naquele olho? Aquele olho é muito fechado? Aquele olho é muito aberto? A cliente estava com medo de volume? A cliente gosta de muito volume? Então, no outro story, você vem com um texto explicando isso, tá? Explicando o que aconteceu naquele procedimento ali. Outra coisa que você pode fazer também, postar foto dos processos. Então, por exemplo, tá higienizando, posta um bumeranguezinho da higienização, posta a sua bancada arrumada, tá? E vai explicando esses processos. Esse é o primeiro passo. E aí, o que você pode fazer? Eu vou dar 3 passos aqui para vocês, tá? Então, esse é o primeiro, depois tem o segundo e tem o terceiro. Vocês podem ficar uma semana fazendo cada passo. E aí, no final da segunda semana, para entrar na terceira, vocês vão começar a aparecer de fato. Então, vocês já vão estar 2 semanas postando stories consequentemente, né? De forma constância.
de forma constante. Então, vocês já vão estar mais habituadas com o processo. Então, esse é o primeiro passo, comece com textos, tá bom? Vai dar super certo. Textos e fotos dos seus procedimentos. O segundo passo é você começar a mostrar o seu rosto ou a sua voz. E aqui vocês não precisam começar de fato a falar nos stories. Aqui vocês podem começar a postar fotos de vocês, então começar a mostrar seu rosto, porque o seu rosto e a sua voz é a sua principal forma de identificação com a sua cliente, né? A sua cliente quer saber com quem que ela vai falar, sua cliente quer saber quem vai fazer o procedimento dela. Então isso é muito importante. Então aqui a gente vai começar a se mostrar para nossa cliente começar a ter contato com a gente de fato. Então, aí você pode começar a postar fotos suas com frases de bom dia, por exemplo, ou estamos iniciando o dia de atendimentos hoje aqui. Que mais? Finalização da cliente de hoje, e aí você vai postando as fotos, finalização do dia de trabalho de hoje, por exemplo, e aí você vai postando fotos suas. Segunda coisa, para você se acostumar com a movimentação da câmera. Para você se acostumar com a movimentação da câmera e com você com a câmera. Você pode começar a fazer bumerangues, por exemplo. Então, Mari, eu não consigo falar nos stories ainda de jeito nenhum. Tudo bem, começa a fazer bumerangue. Começa a mostrar o seu rosto para a cliente. Você é a principal fonte do seu negócio. Se a cliente não te conhece, dificilmente ela vai se conectar com o seu serviço, tá? Então, comece a mostrar o seu rosto de maneira que você se sinta confortável. Então, aqui você ainda não precisa falar, tá? Outra coisa, o rosto é a principal fonte e depois a nossa voz. Então, o que você pode começar a fazer? Mostrar os processos que você faz e mostrar o processo. Então, em vez de você se gravar falando, você vai gravar o processo que você está explicando. E com você explicando no fundo. Então, você vai começar a se acostumar com o tom da sua voz, com a frequência que você tem que falar. Frequência e velocidade, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a falar, eu falava muito rápido nos stories, extremamente rápido. Parecia que eu tava tendo uma fadiga. Depois eu fui tentando desacelerar, e aí ficou muito devagar, e aí com a constância eu consegui achar um equilíbrio ali da minha voz e da velocidade que eu falo. Então, quando você começar a gravar esse processo de você mostrando o que você tá fazendo e falando no fundo, você vai começar a se acostumar com a velocidade da sua voz, com o volume da sua voz, e a hora que você for gravar o vídeo de fato, isso vai ficar muito mais fácil. Porque você já está habituada com aquilo, tá? Então, esse é o segundo passo. Primeiro passo, começar com fotos e textos. Segundo passo, começar a mostrar o seu rosto de maneira que você não precisa gravar o vídeo ainda. Então, você vai começar com fotos e bumerangues e começar a treinar a sua voz. Então, grave os processos e fale no fundo sem se mostrar, apenas mostrando os processos. E aí, a sugestão que eu dei foi o seguinte, fique uma semana em cada passo. Então, se você não faz stories nenhum e quer começar a fazer, fica uma semana postando foto e explicando os processos ali, em forma de texto, mais uma semana postando bumerangue, postando suas fotos, explicando os processos com a sua voz no fundo. E na terceira semana, aí sim você já vai estar mais habituada e aqui você vai começar assim a mostrar o seu rosto, tá? Deixa eu só pegar aqui que eu tô com a colinha para não esquecer de falar nada para vocês. Então aqui, na terceira semana de stories, você vai começar a mostrar o seu rosto. E aí, o que você pode fazer para não se perder, para não ter que gravar esses stories várias vezes? Você vai anotar o que você quer falar e como você quer falar. Porque os stories, você tem a possibilidade de regravar. Mas às vezes você vai começar a gravar um story e você não tem nem noção do que você vai falar. Você não tem nem noção do que você
quer trazer ali de informação para sua cliente. Então, fica muito complicado, às vezes você vai regravar muitas vezes. Então, a minha primeira dica é: escreva o que você vai falar. Tenha uma noção do que você vai falar. E aí, você vai começar a trazer essas informações de maneira gravada. Isso vai ficar mais fácil, por quê? Porque você já vai ter tido identificação com a câmera, você já vai ter se acostumado com a sua voz, com o vídeo. Então, a hora que você for gravar esses stories, vai ficar muito mais fácil, tá? E, por último, mas não menos importante, legende os seus stories. Eu vejo meninas gravando stories maravilhosos. Você liga o som, tá maravilhoso. Mas a maioria de nós, não vê story com som, ou se vê, pula. Então, por exemplo, se eu não tenho uma noção básica do que vai ter ali naqueles stories, às vezes eu não paro pra ligar o som de fato. Ou às vezes, se eu não sei o que a pessoa tá falando, ou sobre o que ela vai falar, eu vou só pular esses stories. Então, legende os stories que você vai fazer, tá? Gravou? Vai lá, escreve. Nem se for, por exemplo, gravei stories essa semana sobre a manutenção dos cílios. Então, eu escrevi algumas coisas, mas lá no primeiro story eu só escrevi assim, sobre as manutenções. E coloquei um gifzinho de ligue o som. Por quê? Porque a pessoa sabe sobre o que eu vou falar. Então, se é uma coisa que ela tá querendo saber, ela liga o som e vai começar a ver os stories. Talvez se eu não colocasse nada, ela nem saberia do que eu ia falar e não iria parar para escutar, tá? Então, legende os seus stories e aqui na terceira semana vocês já vão conseguir gravar os vídeos, tá bom? Gente, é isso. É um processo, então, como eu disse no começo, é um processo e vocês seguindo essas etapas, então, passando pela primeira semana, pela segunda semana e pela terceira semana, lá na terceira semana vocês vão começar a gravar stories e essa vergonha vai passar. Outra coisa, Mari, quanto de stories eu posto, né? Então, o que eu fazia lá no começo, quando eu tinha mais vergonha, assim, e não conseguia, eu colocava uma meta de pelo menos 5 stories por dia, tá? Mari, tem que ser todos os dias? Tem que ser todos os dias. Pensem o seguinte, quando a cliente entra no seu Instagram, o feed dela quando a cliente entra no seu Instagram, o seu feed é a vitrine para ela. Então, a cliente entrou ali, é como se ela estivesse passando na frente do seu negócio. Ela tá vendo a vitrine. Quando a cliente entra nos seus stories, ela tá vendo dentro da sua loja, dentro do seu negócio. Então, você não fazer story todos os dias é como se o seu negócio tivesse fechado. Então, por exemplo, se a cliente entrou no seu Instagram hoje, não tem nenhum story. Ela entende que aquele negócio não tá funcionando, tá? Ah, Mari, mas eu não tô atendendo todos os dias. Tudo bem, mas traga uma informação para sua cliente todos os dias. Mostre um processo. E 5 stories por dia dá 1 minuto e 15. Então, 1 minuto e 15 de stories por dia é muito pouco, é super tranquilo de fazer. Vocês vão conseguir fazer e vão ver que conforme vocês forem fazendo, a constância vai ter mais pessoas assistindo, tá? Vão ter pessoas mais conectadas com você. Beleza? Ó, Paty. Obrigada, Paty. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora vai começar a rolar a live toda semana. E a live, ela é para isso mesmo, né? Para trazer conteúdo para vocês e para fazer eu sair da minha procrastinação. A procrastinadora que habita em mim, saúde a procrastinadora que habita em você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que vai pro feed, não tenho certeza ainda. Mas se for, vai ser até o final da semana, tá bom? Muito obrigada
e até mais!